Se você não consegue perdoar sua mãe, assista esse vídeo. Olá, maravilhosa, aqui é a Cássia e eu ajudo mulheres a curarem a si mesmas e outras mulheres com 100% de confiança através da limpeza uterina. E antes de mais nada, deixa o seu like aqui nesse vídeo, encaminha para uma mulher que você sabe que precisa desse conteúdo e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Se você não consegue perdoar sua mãe, a gente precisa ter uma conversa. Então chega aqui que eu quero falar com você. Quando a gente está falando de mãe e pai, a gente está falando das pessoas que nos deram a vida. E eu sei, e eu já escutei inúmeras conversas, eu também tive mãe, eu também tive pai, e a gente sabe o quanto muitas vezes eles são pessoas que nos trouxeram muita dor mesmo, porque muitas vezes eles foram crianças e até adultos feridos. Quando a gente está em dor, o que a gente entrega para o outro, muitas vezes, ou seja, quase sempre, vai ser dor também. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse amor por essas criaturas, principalmente pela mãe, tá? E quando a gente tá falando de mãe, a gente tá falando de uma relação muito íntima, muito próxima com a gente, com nós mulheres, porque nós saímos da barriga da nossa mãe, mas não só isso, nós vemos a mãe como uma igual, uma que é semelhante a mim. E esse processo, ele é diferente da relação com o filho menino, porque ele começa a ver que ele é diferente da mãe, e ele começa a olhar mais para o pai. Mas a menina, ela começa a ver o quanto ela é próxima da mãe. E muitas vezes, quando a gente tem dores com a mãe, vão acontecer inúmeros fenômenos, inúmeras coisas na nossa vida. Primeira coisa que você vai começar a acontecer com você é o fato de você ter uma péssima relação com o seu feminino. Cássia, o que é o feminino? Eu tô cansada de ouvir gente falando sobre o feminino, mas eu não sei o que é o feminino. Então eu vou simplificar aqui para você entender. Quando a gente está falando de feminino, a gente está falando de coisas que no mundo que a gente vive talvez não sejam tão valorizadas. Como, por exemplo, os meus sentimentos, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz feliz. A minha intuição, que é uma coisa não racional, que eu não tenho uma lógica, mas eu sinto que aquilo faz sentido. As coisas, os hábitos que fazem com que eu descanse, com que eu relaxe, com que eu respeite o meu tempo, que na verdade vai totalmente na contramão do mundo que a gente vive, porque é corra, faça, seja produtivo, seja alta performance. Ou seja, o seu feminino é aquilo que respeita a sua natureza, os seus ciclos, a sua vontade, os seus sentimentos. E quantas vezes a gente assistiu as nossas mães desrespeitando elas mesmas, de inúmeras formas, para poder serem mulheres no mundo. Muitas vezes a gente repete isso de forma inconsciente. E o nosso feminino, quando a gente se desconecta da mãe, quando tem esse amor interrompido com a mãe, ele também vai estar profundamente ferido. Isso significa que de forma inconsciente você está dizendo o seguinte: mãe, você não foi boa da forma como você foi. Você não foi o suficiente. Portanto, eu rejeito você. Eu afasto você. E aí você tenta ir para a vida sem a sua fonte de nutrição feminina. Você vai ser provavelmente uma mulher que vai entrar muitas vezes no masculino, muitas vezes na autossuficiência, não consegue pedir ajuda, não consegue confiar nas pessoas, não consegue lidar com os seus próprios sentimentos. Você fica praticamente desligada dos seus sentimentos. Você vive uma ansiedade muitas vezes muito grande e principalmente, quando a gente está falando de feminino, você vive um vazio. Quantas vezes eu já ouvi, eu sinto um vazio muito grande. Você está sentindo a falta da conexão com o seu feminino na sua vida. E aí, quando essa mulher está desconectada do seu feminino, ela vai fazer muitas coisas. Quando a mulher está desconectada do seu feminino, ela vai ter principalmente sintomas ginecológicos. Cássia, quais sintomas? Praticamente todos. Por quê? O centro de poder feminino, o centro da sua energia feminina está na sua vagina, no seu clitóris, no seu colo do útero, nas suas trompas, nos seus ovários, nos seus seios. Você tem alguma dessas partes do seu corpo adoecida? Tem dores do feminino, tem dores do feminino e com o feminino, com certeza, atuando aí nesse corpo. Por isso
que existe a ferramenta da limpeza uterina, para justamente você entender que, por mais que a sua mãe tenha te trazido muita dor e que você rejeite essa dor, porque vocês queria e principalmente a sua criança esperava que ela fosse melhor ou diferente, essa mulher também estava sofrendo as pressões sociais que mulheres sofrem todos os dias. Que mulheres sejam perfeitas, que mulheres sejam magras, que sejam ótimas esposas, ótimas mães, ótimas profissionais, que sejam super-heroínas. Sua mãe passou por essas pressões. E a criança em você talvez não tenha entendido o quanto de pressão essa mulher sentiu, porque ela só enxergava um dos papéis dessa mulher, que era a mãe. E ela queria que essa mãe fosse única, exclusiva e incrível para ela. Talvez hoje que você seja mãe, você entenda, e talvez seja uma das primeiras curas que muitas mulheres fazem com o feminino é quando elas se tornam mães e elas dizem: eu entendi a minha mãe. Eu entendi o quanto de pressão e exigência era feito ao redor dessa mulher e que é lógico que ninguém dá conta porque nós somos humanas. Se você tem dores com o seu feminino, é preciso um movimento de cura intencional e ativa em direção a essas dores. Por quê? Se você não faz isso, você não apenas adoece, mas você vai trazendo essa sensação de vazio, de tristeza, de falta de vontade de viver, que também equivale à libido, à falta de libido, para a sua vida. Então, quando você está falando de cura com a sua mãe, é um movimento muito grande de fazer as pazes com o feminino que te deu a vida, para que você se torne uma mulher completa, um feminino completo, desenvolvendo compaixão por essa mãe, que não foi o que a sua criança queria, mas que foi a mãe possível. Comenta aqui embaixo para mim como que foi essa reflexão para você e se você tá disposta a fazer uma cura profunda e madura com o seu feminino, começando pela sua mãe. Me diz aí.